Estou aí há quase 3 meses, né, depois de uma operação que eu fiz, mas ainda com muita dificuldade de se recuperar, porque além de tudo isso eu tenho que tratar de uma rinite, e que depende de uma vacina, né? E eu preciso ainda tirar todo esse corticoide artificial que foi usado durante muitos anos. E eu estava falando com o otorrino semana retrasada, né, que essa semana está de férias. Eu falei: doutor, a cirurgia foi fácil, mas o pós é demorado e o custo é bem alto, né? E ele falou: é assim mesmo, mas você está indo bem, né? Então, me anima de saber, né, que Deus tem me ajudado, mas eu acabo tendo às vezes dificuldade. Eu estou aqui ao mesmo tempo segurando aqui para que eu não possa espirrar e querendo limpar o nariz, mas também ao mesmo tempo eu tenho que pregar a mensagem. Então está uma luta aqui. Vamos lá. Semana passada, domingo, eu estive falando sobre excelência, obediência, e contando sobre a vida de Josias, o rei Josias. E hoje eu quero prosseguir com essa mensagem, falando aí em 2 Crônicas, capítulo 34. E aí eu quero começar primeiro a observar alguns números. E esses números têm uma significância também aqui para nós, né? Que significa: as coisas não acontecem de maneira tão rápida igual a gente pensa. Às vezes você lê no mesmo texto, acha que tudo aquilo que aconteceu na vida daquele personagem principal que está sendo dito. Só um instantinho. Pronto, voltei. Tudo que o personagem que está sendo dito, ele parece que aconteceu de um dia para outro, durante uma semana, e às vezes nós não temos noção que levou dias, meses, anos ou décadas, né? Então, 2 Crônica 34, no versículo 1, né, Josias, né, começou a reinar em Jerusalém com 8 anos. E aí nós sabemos aqui nesse texto que ele reinou por 31 anos. Tá? É o que está dizendo aí. Então você vê uma pessoa que começou novo, mas também terminou a sua vida em pouco tempo. E aí nós percebemos que durante esse pouco tempo, esse jovem, ele fez muita coisa. Então aqui nós temos a primeira aplicação para as nossas vidas, que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ignorar as nossas crianças, achando que é a igreja do futuro. Não, é a igreja do presente. Elas já estão atuando dentro da sua fala, dentro da sua linguagem, no seu grupo. E nós sabemos hoje que dentro da área urbana, os maiores missionários e missionárias são crianças, né? Que convida o seu pai, que convida o seu tio, que convida a sua avó, né? E chama, e essas pessoas acabam vindo. Então aqui nós temos esse primeiro ponto, que nós não podemos dizer: a pessoa é imatura, não é o momento, vamos aguardar. Não, a cada tempo, né, na linguagem dela, na posição de cada uma dessas pessoas podem ser assim usadas. No versículo 3, não precisa colocar por enquanto, diz que aos 16 anos, né, fala aí, no 8º ano do seu reinado, ainda bem jovem, começou a buscar o Deus do seu pai. Então ele tinha 8 anos, e no 8º ano de seu reinado, 8 vezes 2, 16, com 16 anos, ele agora já estava estudando, né, aprendendo sobre
as leis, como que esse rei, a influência que esse rei teve, a importância. Então, ele aqui tinha esse momento mostrando que a influência que ele tinha não era um referencial qualquer, é de alguém que foi nobre, é de alguém que teve conquista, de alguém que teve acertos e teve erros. E eu gosto muito esse fato que a Bíblia conta, né? A Bíblia ela não omite os nossos erros, não omite as nossas falhas, pelo contrário, ela mostra para nos alertar, não é para incentivar, para nos alertar, né, a não cometer esses erros. Mas você vai observar, a linguagem bíblica nunca é uma linguagem negativa, de catástrofe, de miséria, né? Relata alguns pontos ruins, sim, mas sempre uma mensagem positiva, de fé, de esperança. Eu acredito que esse é o motivo pelo qual a Bíblia é um dos livros que continua sendo o livro mais lido. Então, no 12º ano, ele começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altares e das idólatras e do esporte sagrado, das imagens esculpidas e dos ídolos e metal. Então, veja aqui, no 12º ano. Então, aqui já se passaram 12 anos. Então, agora ele já tem 20 anos, mas desde o momento que ele começou a estudar a palavra, até o momento que ele começou a fazer a limpeza no templo, em Jerusalém, em Judá, se passaram 4 anos. Então, 12 anos, mas desde o momento que eles começaram a estudar, até a fazer essa limpeza, foram 4 anos. Então, o que nós podemos mais uma vez ver aqui? Que as coisas que nós queremos fazer, querido, no nossa vida espiritual, eu sei que a gente quer arrancar tudo aquilo que é impedimento para a gente quer resolver as coisas muito rápido, e hoje nós estamos assim, muito imediatistas, né? Tem que mudar, tem que fazer, né? Por isso que constantemente eu tenho pedido, Senhor, me ajude a saber fazer as coisas certas, no devido tempo e na hora de Deus, para que as coisas aconteçam. Por quê? Quando você lê esses históricos, né, e esses números, eles têm um significado para nós, querido. Tratar das coisas espirituais, ninguém muda da noite para o dia. Nós temos que ensinar, mas ao mesmo tempo que nós ensinamos, precisamos ter paciência, ter misericórdia e lembrar como que nós fomos. Um dia também nós tivemos muita dificuldade de tratar coisas que hoje nós conseguimos vencer. Então esse tempo, ele é importante, porque senão você acaba matando essa pessoa, acaba excluindo essa pessoa da sua igreja, o lugar aonde de fato é que pode fazer a mudança e a transformação da vida de alguém. No versículo 8, pode colocar aí agora se quiser, se puder, no 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista. Então, cada nome com a sua função tem um significado para que a gente possa estudar. Só que eu não vou fazer isso agora, né? Mas qual era o propósito desses 3 homens? Diz aí, para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. Esse era o propósito. Esses homens tinham sido enviados por Josias. Então passaram mais 6 anos depois da purificação de Judá e Jerusalém para a restauração. Então, o que nós podemos aqui ver, a importância disso? No momento da nossa conversão, até o momento de nós tirarmos muitas idolatrias, muitas coisas que nos impedem, requer esse tempo. E por que Deus não age de uma maneira tão rápida? Eu sempre questionei isso. É porque esse vaso é muito frágil. Esse vaso quebra com facilidade. E esse oleiro, que criou esse vaso com tanto amor e carinho, ele sabe ir moldando e trabalhando
as coisas na hora e no tempo certo. Existem coisas na nossa vida, queridos, que a mesma fala que dizer para você, e é a mesma fala, seja uma correção, seja uma palavra de elogio, uma outra pessoa falar para você, vai ter sentido e maneira diferente. Tem pessoas que você vai falar e você vai fechar o seu coração, e tem outras pessoas que vai dizer a mesma coisa e vai conseguir abrir o seu coração. Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida que com um jeitinho muito maravilhoso consegue nos convencer. Isso acontece na minha vida. Existem pessoas aqui que podem testemunhar isso? Dizer, pastor, tem fulano que fala, eu fico bravo, mas tem outro que chega, né, de mansinho, com aquele jeitinho, né, tá batendo do mesmo jeito, mas consegue, parece que tem a chave do meu coração, né? Eu estava comentando com a irmã Sueli, nós estávamos falando sobre o negócio de anestesia, né? Você sabia que cada um, quando sai de um período operatório, e a anestesia começa a acabar o efeito, tem uma reação diferente? Você já percebeu isso? Tem pessoas que começam a chorar, tem outras que começam a gritar, né? E tem outros que se levantam como eu e dizem, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Então é uma luta para me segurar, né? E é difícil mesmo. Eu fico desesperado, mas não tenho noção daquilo que eu estou fazendo. E um desses dias, né, em dessas operações que eu fiz, a minha esposa falou, só tem um que vai conseguir acalmar. Liga para a Melissa. Mas nesse dia eu estava sem um fone, se eu tivesse com fone também eu ia tirar. Mas ela consegue de uma maneira muito carinhosa também, né, a minha filha, conseguir trazer, né, essa tranquilidade. Então, isso é um fato, querido. Então, nós vamos ver aqui que para que as coisas possam acontecer nessa igreja, requer tempo. E Josias vai fazer algo aqui que vai nos ensinar algo como restaurar a igreja, ou como construir uma igreja. Então, primeiramente aqui nós vemos duas frentes de trabalho. Primeira coisa foi tirar os ídolos. Tirar toda a sujeira, tudo aquilo que entristecia Deus, tudo aquilo que corrompeu o povo, tudo aquilo que separava as pessoas de Deus. E isso aí se levou, não foi da noite para o dia. Uma coisa é quando você deixa uma parte da sua casa bagunçada. A outra quando você deixa, né, a casa acabar por completo, e aí depois você quer, em um dia, uma semana, reformar aquilo. Não adianta. Por isso a importância desta manutenção diária da nossa vida. Você não se preocupa hoje por ser jovem com a sua saúde. Come toda besteira, todas as coisas, né? Ontem estava com um atleta, e ele no término falou assim, Emilson, vamos tomar uma Coca-Cola. Eu estava com muita sede. O corpo já estava pedindo açúcar, né? E começa a tremer. E eu falei, não, rapaz, não vou tomar isso não. E aí ele comprou uma garrafa de 2 litros. Ele tomou quase tudo aquilo ali. E aí eu experimentei, botei um pouquinho na boca, porque eu já não bebo refrigerante, Coca-Cola, aquilo me fez muito mal, um pouquinho que eu experimentei. Mas você imagina o prejuízo que isso traz ao longo dos anos. E aí, quando você se depara com o seu histórico da sua saúde e vê que está tudo ruim, você vai querer mudar da noite para o dia, você não vai conseguir. Então é melhor que você comece aos pouquinhos. Não dá para mudar tudo, mas vai fazendo por etapa, mas tem que iniciar. E aqui Josias vai justamente fazer isso. Não foi da noite para o dia, agora sou rei e tal. Né? A cidade estava toda, vamos dizer assim, pesteada dessa idolatria, muito sacrifício, muita orgia, até no próprio templo. Mas ele começa. Temos que começar, irmãos. Talvez se você é uma pessoa que não ora,
tem que começar a orar. Talvez se você é aquela pessoa que só ora 1 minuto, ou só em momentos de desespero, tem que começar a aumentar esse tempo, até chegar ao tempo perfeito, que Deus quer ter um encontro real com você. Você pode dar um glória a Deus se você está entendendo isso? Então, essa foi a primeira etapa, purificar. Dizer, Senhor, limpa o meu coração. Tira essas imagens, essas besteiras, esses vícios, essas coisas que me separam, seja franco. E nesse momento, como que esse homem conseguiu fazer isso, né? Ele teve influência dessas duas pessoas. Primeiro, da sua irmã, da sua mãe, Jadida, que tem esse significado, amada por Deus, e do rei Davi. Então, ele tinha 2 referenciais. O primeiro referencial, que era o da sua casa, que era o mais importante. Tinha um pai idólatra, um avô também, né? Vem de uma geração de maldição, imagina essa casa cheio de ídolos, cheio de imagens, cheio de sacrifício, mas tinha uma mãe que conseguiu dar esse equilíbrio para ele, e graças a Deus por isso. Então o que nós podemos observar, querido, que ainda que as coisas externas possam e não estão tão bem, e nós sabemos disso, não são as coisas e não será as coisas do mundo que vai influenciar os seus filhos. É o que ele vê na sua casa. Se você mente, o seu filho vai ser um mentiroso também. Um certo empresário, uma vez eu disse, por que você promete entregar um material e um serviço que você não vai entregar, cara? Não dá tempo. E depois de muito aconselhamento, de muito acompanhamento, ele disse, pastor, foi o que eu vi o tempo inteiro na vida do meu pai. Mentira após mentira, por mais que eu queira, isso acaba sendo mais forte. Veja, a influência maior acontece dentro da nossa casa. E o segundo, eles começam a ver a história de alguém dentro agora da posição dele, um rei, e não somente um rei, e era também considerado um servo de Deus, que era respeitado por todos, ao ponto de dizer que ele andou nos caminhos de Davi, sem desviar-se, nem para a direita, e nem para a esquerda. O que isso significa? E aí nós temos um ponto também, que hoje nós vemos dentro da política, eu sou da direita conservadora, eu sou da direita extremista, aí vai para a esquerda, a mesma coisa. Eu acho que aqui também nos dá uma lição muito grande para nós. Nós não temos que ser nem da direita nem da esquerda, mas observar dentro do sistema desse mundo, o que obedece às leis do Senhor. Então, andar nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o significado era esse, obedecer fielmente, guardar a lei do Senhor, e por isso ele tinha ali a aprovação de Deus. Então, primeiramente, o que fez esse homem justamente a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que ele guardava a lei de Deus, e os princípios dele eram bons. E a segunda etapa dessa frente de trabalho, começar a reforma do templo. Uma vez que algo foi desestruturado, não adianta você ficar chorando. Sabe, irmãos, eu aprendi uma lição como administrador e como pastor e como membro da igreja. Se você pegar a foto da nossa igreja, o mesmo projeto que nós iniciamos a igreja não é mais a mesma hoje, onde hoje nós temos lá a toca, a associação, e aqui também não vai ser diferente. Daqui a um tempo, a gente vai mudando as coisas. E como que isso acontece? É por etapa. Não dá para fazer o máximo, mas também não justifica você não fazer o mínimo.
mas faça esse mínimo com qualidade. Não dar ainda para você fazer tudo aquilo que você sabe que Deus quer no seu coração, mas também não justifica você ter uma vida de pecado, uma vida errada. Tem que ter uma iniciativa. É essa iniciativa que vai começar a mudar a história da sua vida. Reformar o templo. Pedir para que Deus faça uma mudança aqui no seu coração. Pedir para que o Senhor restaure aquilo que talvez você não tenha percebido, mas entrou outros deuses, entrou outras coisas como prioridade na sua vida. Então o que é necessário para essa reforma do templo? 3 coisas: pessoas, recurso e material. Não se reforma nada sem essas 3 coisas. Nós estamos falando aqui ao mesmo tempo, fazendo essa figuração, sentido figurado do templo, né? Somos nós. O templo sobre nós. Como igreja nós precisamos também de recurso, mas também pessoalmente nós precisamos de recurso. E precisamos de materiais. Então, 2 materiais que foram usados aqui, pedra lavrada e madeira. Pedra lavrada que era esculpida, trabalhada por mãos humanas. E a madeira para a estrutura ali do templo. No versículo 8, vai dizer que Josias enviou Safã, o secretário, Macéias, o governador, e Joá. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas que estavam no templo, que estavam fazendo as coisas, que estavam fazendo acontecer? Então, vamos olhar, queridos. Em meio a décadas e décadas de reis corruptos, de reis que esqueceram as coisas de Deus, essas pessoas aqui eram diferentes. O que fez com que essas pessoas não corrompessem o seu coração? E Josias encontrou pessoas já adultas, mas com integridade, pessoas de confiança. Eram pessoas que entendiam que em meio a todo o sistema corrompido, o seu coração não pertencia àquele sistema. O seu coração, querido, não pertence ao sistema desse mundo. Parece que as coisas mundanas estão crescendo e avançando e nós estamos recuando e a igreja não tem essa força. Não se engane, querido. Não deixe o diabo trazer esse pensamento na sua mente, porque a igreja não é projeto de homens. O dono da igreja se chama o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É quando você começa a entender isso, você vai observar, é aquele mesmo sentimento que Elias teve. Todos os profetas, mataram todos os profetas, só existe eu. Não. Existe nessa sociedade de hoje, pessoas que estão guardando seu coração, estão separadas pelo Senhor, para realizar a construção do templo, para ajudar outras as pessoas a tirar tudo aquilo que separa você de Deus, para ajudar outras pessoas a reconstruir a sua vida mesmo, a reconstruir as suas emoções, reconstruir os seus sonhos, de dizer, pode ter dado errado algumas vezes, mas dessa vez nós vamos conseguir. E se não der certo, vamos tentar de novo, até que o Senhor seja exaltado. Aleluia! Quando você tem essa confiança, querido, e você consegue encontrar pessoas que confiam no Senhor, naturalmente, as coisas difíceis irão se levantar, é óbvio. Mas a confiança do Senhor, ela se torna maior, não somente naqueles que creem, mas naqueles que estão ainda nesse processo de aprendizado. Veja como que essas pessoas eram pessoas de confiança. Versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 34. Então, confiaram a prata aos homens, nomeados para supervisionar a reforma no templo do Senhor, que pagavam trabalhadores que faziam os reparos no templo. Então nós vemos aqui que eram pessoas
de confiança e que tinha um propósito desse recurso. É para investir mesmo. Alguns anos atrás, conversando com um líder de uma grande igreja, ele está dizendo, estávamos falando, por que a gente tem tanta dificuldade, né? Por que a igreja não faz um caixa? Por que a igreja não tem tanto no banco? E aí ele estava falando para mim, pastor, a igreja, ela não foi criada para juntar dinheiro. A igreja foi criada para que com sabedoria possa administrar a casa do reino, mas viver na total dependência dele. E aí eu estava, nesse período desse comentário com esse líder, eu estava olhando para mim, como autônomo. Você que trabalha por conta própria, você sabe disso. Qual a garantia que você vai ter que a mesma entrada que você teve dessa semana é da outra para pagar as suas contas? Não, todo mês eu tiro isso. É instável o tempo inteiro. E aí a gente tem que aprender a administrar bem, não fazer dívida, mas acima de tudo confiar que Deus vai enviar as provisões. É assim também na casa do Senhor, querido. No versículo 12 diz que esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Então vemos aqui confiança e fidelidade. É importante para que você possa ter o seu coração de uma maneira íntegra com Deus. Pessoas que olham para você e dizem, o que aquela pessoa falar, pode acreditar. Ele não está de brincadeira. Aquela pessoa é uma pessoa íntegra e ele vai cumprir. Então olha que maravilha, querido. Quando tudo parecia que estava dando errado, Deus levanta um homem jovem, que teme a Deus, que tem os seus princípios restaurados, que toda aquela maldição jogada de geração após geração vai ser quebrado na geração dele, a partir do reinado dele, após a geração dele. Infelizmente isso vai se repetir, mas isso aí é uma outra situação. Mas em 2 Reis 22, versículo 7, vai dizer assim, 2 Reis 22, capítulo 7. Mas eles não precisavam prestar conta da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Aqui, querido, não está dizendo que você não tenha que prestar conta, mas estava aqui mostrando, valorizando essas pessoas, que eram uma pessoa de total confiança, que não precisa dizer, você deu quanto, para quem você pagou, me dá o seu comprovante. Nós sabemos que o prestar conta de uma igreja, ela é importante, mas aqui estava reforçando o que é a palavra confiança. Pessoas que eram fiéis. Não é assim a igreja? Como nós podemos estar erguendo uma igreja para o Senhor se não houver confiança entre nós? Mesmo que você saiba do histórico daquela pessoa, que você sabe que algumas coisas ela pode cometer algum erro, mas eu tenho que confiar. Confiar em quem? Não naquela pessoa, mas que Deus vai tocar e usar a vida daquela pessoa para que aquela pessoa possa transmitir um bom testemunho para o Senhor. Eu quando olho para a vida de cada um aqui, muitos eu conheço a história, eu sei que talvez muitas pessoas não iriam confiar em você, mas Deus confiou em você. Deus deu mais um crédito para você. Eu conheço muitos que não valorizaram, mas eu conheço muito mais aqueles que valorizaram e estão sendo fiéis ao Senhor, servindo a Deus com todo o seu coração. Versículo 8. O propósito que está aí no versículo 8 de 2 Crônicas 34,
era purificar o país e o templo. Observe que essas duas coisas, elas andam junto. Não tem como ter um país que serve a Deus se a igreja estiver em ruína. Porque a igreja não é aquela que forma pensadores, mas é aquela que formam discípulos de Cristo. A igreja não é aquela que simplesmente tem eventos, atividades de alegria, que faz coisa para te alegrar. Não, é muito mais do que isso. A igreja ensina os princípios da palavra do Senhor. Então, quando nós estamos restaurando a igreja, quando nós estamos ensinando a palavra do Senhor, a sua vida está sendo restaurada. Se você aceita, se você recebe, se você for essa pessoa comprometida, de confiança, fiel, você vai dizer como Josias: aquilo que o pastor pregou lá, eu vou praticar na minha vida. Pode parecer difícil naquele momento, querido. Pode parecer que você não vai suportar. Mas vença aqui a sua mente, dizendo: eu vou conseguir, porque o meu Deus é maior. Aleluia. Porque a igreja, ela tipifica, né, a presença do Senhor entre nós. É o lugar onde traz palavra de esperança. A igreja tem que ser aquilo que eu ouço de várias pessoas. A igreja tem que ser acolhedora. A igreja não pode ser um campo minado. A igreja não pode ser um campo de críticos, de julgadores, de pessoas que apontam o pecado do outro, mas que fale da salvação. E também que diz que o pecado, Deus condena sim. Mas a solução, se você se arrepender, você poderá ser uma nova criatura. Quando nós entendemos qual é a mensagem do reino, a igreja é um ambiente que traz paz. É aquele local que mesmo quando termina o culto, as pessoas não querem sair. Porque o ambiente é acolhedor não pelas pessoas, não pela luz, pelo ar, ou por aquilo que o pastor prega, mas porque a presença do Senhor está ali. E como que isso acontece? Lembra? Há um tempo atrás, alguns líderes estavam falando comigo: não, pastor, a igreja tal tem esse recurso porque tem tantos empresários. A igreja tal porque tem uma pessoa lá que tem um recurso forte, ou porque nessa igreja tem vários empresários. Eu falei: eu não acredito nisso, querido. Não importa o quanto essa pessoa tem, se essa pessoa não tiver o coração quebrantado, ela não vai ser um ofertante, ela não vai contribuir em nada com a casa do reino. Eu acredito, irmãos, que o que mantém a casa do Senhor é porque o Senhor toca nos nossos corações. Apenas isso. E você consegue enxergar tanta bondade do Senhor que você diz: não, eu preciso fazer mais. Eu preciso contribuir mais. Não é por necessidade. Nós não ofertamos e damos dízimo porque há um pedido do pastor, não. É porque nós amamos a casa do Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Amamos. Pode não ser o suficiente. Pode talvez não ser naquele momento o melhor que você ofertou, mas você foi tocado pelo Senhor. E lembra desse período de 8, 16, 12 anos, 20, 26 anos? Essa construção, Deus continua agindo. Diz aqui que o sacerdote Ilquias seria aqui o responsável em administrar os recursos. Administrar, você acha que é fácil? Todo mês você consegue
que a sua conta fique em crédito, sobrando, não precisa levantar a mão, achando que eu vou pedir alguma coisa. Fica tranquilo, só pensa. Eu creio que a maioria das vezes, nós já ficamos felizes por ter pago todas as contas. E outro mês, Deus vai prover. Então, se é difícil para nós administrarmos a conta, a nossa conta, imagina administrar a casa do Senhor. Se é difícil administrar o seu recurso, mas o seu recurso, se você falhar, é seu. Agora imagina você administrar o recurso de cada um dos irmãos. É fruto do seu trabalho, irmãos. O dinheiro é seu, não é meu, não é de Deus, e você agora está ofertando a Ele. Mas você é essa pessoa também que observa. Se você vê que administra mal, que não há coerência naquilo que o pastor está falando com a realidade que vive. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: pastor, não há coerência nisso que eu vi. Nós estamos passando aperto e nós estamos abrindo uma outra igreja. Eu falei: é verdade, não há coerência nessa situação que você está vivendo aí. Porque Deus faz as coisas de maneira bem organizada, querido. Não é pelo nosso coração. Imagina administrar o seu recurso que você coloca em minhas mãos, com várias frentes, com várias necessidades. Para isso, o pastor precisa das suas orações. E eu também preciso fazer a minha parte. Versículo 9: eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias, aqueles 3 homens que Josias separou, a prata que havia sido trazido ao templo de Deus, e que os porteiros levitas, os porteiros aqui não é o sentido desse porteiro que nós temos agora, que está ali, né, simplesmente para, qual é o seu nome, pode entrar, não, eles tinham outro sentido, que eu não vou falar isso aqui agora, né, mas aqui estavam os porteiros levitas, e haviam recolhido das ofertas do povo. Então veja, de Manassés, de Efraim e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. O povo não tinha essa quantidade, não eram pessoas ricas, mas o pouquinho que cada um contribui, querido, faz uma somatória grande e faz uma grande diferença. Será que todos aqui contribuíram? Não acredito que não. Mas aqueles que tiveram o coração, entendendo a palavra do rei Josias, direcionado por Deus, essas pessoas puderam escrever a história durante esses 20 e poucos anos do rei Josias, de seu reinado, né? Uma história diferente. Então, tudo aqui estava sendo feito com excelência. Porém, é sempre bom lembrar, excelência e obediência são coisas diferentes. O fato de você fazer algo bom, com excelência, não significa que aquilo é o que o dono daquela pessoa, o dono daquela igreja, ou o dono daquele bem gostaria. Eu quero dar um exemplo aqui, que eu estava falando no grupo familiar. Nós tínhamos uma planta aqui chamada Zamiacusa, né? Tem outro nome, mas eu estou falando isso aqui para você entender. É uma planta que não gosta de água. E eu até retirei daqui da igreja, porque a pessoa chegava assim e falava: gente, essa plantinha está tão seca, vou botar um pouquinho de água. Aí depois vinha um outro irmão e falava: será que molhou essa planta? Vou botar um pouquinho de água. Final das contas, a planta que não gostava de água estava o quê? Morrendo. A pessoa estava fazendo algo errado, ruim? Não, estava querendo fazer algo com excelência. Mas tinha que obedecer às regras
daquela planta ou perguntar à pessoa. Lá quando a gente trata dos peixes, nós criamos uma regra, porque quando você bota muita ração dentro do lago, o peixe só come aquilo que está flutuando, e alguns peixes só comem a ração que desce, imerge, né? Imerge? Imersão? Imerge. Então, mas não pode ser muita coisa. Aí andou um tempo que o fundo do lago, agora mesmo, essa semana, não está com cheiro bom, porque nós não pudemos limpar os filtros. Né? Não tive tempo para isso, e o Pimenta também não. E aí ficava aquela quantidade, e aquilo ali, a água fica ácida, e mata os peixes, além do mau cheiro que dá. Então, eu falei, gente, eu quero agradecer vocês por ter cuidado, mas vamos criar uma regra aqui. Não se alimenta os peixes sem que antes tenha perguntado para fulano, ciclano, se já alimentou. Então a pessoa às vezes quer fazer algo com excelência para ajudar, mas em vez de ajudar, acaba o quê? Atrapalhando. Já teve alguém que quis te ajudar e acabou te atrapalhando alguma vez? Josias estava fazendo algo com excelência, querido. Estava fazendo a parte dele, baseado naquilo que o próprio Davi fazia quando conquistava as cidades, saía quebrando, destruindo tudo, limpando. Excelente. Mas por que chegou aquela situação? Se você não tratar da causa, as consequências apenas não vai resolver. Ah, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio, tá? Mas você tem que investigar o motivo pelo qual você está tendo essa dor de cabeça constante. Porque senão o que era simples pode e vai agravar. Agora começa a mudar a história. No versículo 14. Só após essa descoberta e essa mudança que houve uma mudança significativa na história desse povo. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por Moisés. Possivelmente aqui o Pentateuco, parte de Deuteronômio, ou então porções da escrita do livro de Levítico 26, ou Deuteronômio 28, que Manassés, com certeza, iria destruir essas cópias se elas não estivessem escondidas. Se eu não me engano, Manassés é o avô de Josias. Então, diz aqui no versículo 15 ao versículo 18, Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei do templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, que lhe informou, teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Primeiro ele fez uma prestação de conta, mesmo sem ter necessidade. Essa prestação de conta, querido, é a prestação de conta que eu sempre faço aqui na ceia, estou sempre falando com vocês. E essa prestação de conta, querido, não quer dizer que a gente está tomando conta da sua vida. Não é? Mas para saber o que está acontecendo, para saber se a gente pode ajudar, ou simplesmente para não fazer nada, mas simplesmente orar por você. Então, a prestação de conta é importante. Eu fico vendo aqui no coral, né, nessa sexta-feira não foi possível ter o coral, tivemos muita dificuldade de trânsito, a ausência de muitas pessoas, nós cancelamos, mas na próxima sexta nós estaremos aqui juntos. É próxima sexta? Ou então vai ser confirmado e colocado lá, tá? Então, mas olha só quando é interessante. Seja um pastor, um diácono, um professor, alguém do coral, é comum se fazer isso. Durante esse período não estarei aí, eu estou passando alguma dificuldade, não entra em detalhe, né? Mas justifica. O que acontece? Às vezes a pessoa não fala e fica esperando que o outro adivinhe, e depois fala assim, eu faltei e ninguém sentiu a minha falta. A gente vai conseguir adivinhar?
Há um tempo atrás eu fui cobrado por um problema conjugal, de uma crise conjugal, que eu nem sabia que estava tendo uma crise conjugal. Eu falei, rapaz, mas nem eu estou sabendo de nada da sua vida. Eu que sou culpado, e eu era o culpado. E eu nem sabia, mole. Então, se você tem um problema e não quer falar, assume. Resolva, se vire, dá o seu jeito, tranquilo, a vida é sua, estou em paz. Mas quando se trata da parte coletiva, você se comprometeu, é obrigação sim, querido, você falar. Isso é questão de honra. Isso é questão de respeitar a liderança. Você imagina, você chega em casa e a sua esposa naquela noite não foi dormir na sua casa. Foi dormir na casa da sua amiga. Não, a gente confia um no outro. Você, marido, vai ficar contente? Você, esposa, vai ficar contente se isso acontecer? Você, pai, vai ficar contente se o seu filho... Não, já sou adulto. Sou adulto, mas aqui tem regra, eu fiquei preocupado até tal hora. A minha filha mora, né, já tem a sua vida independente, e às vezes existem semanas, eu raramente mando mensagem, eu fico dizendo, cadê você? Nada disso. Não sou esse pai chato, tá? Controlador não. Pelo contrário, às vezes até ela que fala, ô pai, você esqueceu que você tem uma filha? Ainda fala assim ainda, me cobrando. Mas quando ela fica 2 semanas sem mandar mensagem, eu fico preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que tem algum problema? Então, um desses períodos ela estava de férias, e aí depois de 2 semanas ela mandou a mensagem. Eu falei, até que enfim, está vivo, hein? Pai, você me desculpa, porque sempre quando ela sai em viagem, assim, ela se desliga de tudo. E qual é a minha preocupação? Né? Não é que ela puxou esse meu não, mas é dela também. Ela adora fazer caminhada em mata. Tem algum problema em fazer caminhada em mata por aqui? Hã? Para mim não tem, mas dependendo, né, da mata tem. Mas só que a mata onde ela vai tem urso, e aí eu fico preocupado. Né? Tem um outro tipo de animais diferente daqui. O que me preocupa aqui é apenas cobra, né? Cobra e filhotinho de cobra, que é uma outra situação aí, que eu não vou falar agora não. Mas fora disso, fico tranquilo. Então, olha que fato interessante. O rei tinha falado, vocês não precisam, vocês são pessoas de confiança. Mesmo assim, esses homens demonstram que de fato eles são de confiança. Mesmo assim, eu quero prestar conta. Eu quero dar essa orientação. E olha só que coisa que parece muito banal. Há um tempo atrás, uma família que estava em viagem, morando em Friburgo. Esse relato eu ouvi essa história em uma das hospedagens lá em Friburgo. Viajando durante meses, ele pousa aqui no Rio, pega o seu carro e vai para Friburgo. Na estrada, estava com muita chuva, e o carro deslizou, caiu, e a família toda morreu. E eles só foram dar conta disso depois de quase 1 mês. E eu estava olhando esse relato, estava pensando sobre isso. Já é algo que eu tenho prática. Para algumas pessoas, quando eu viajo, eu faço qualquer coisa diferente, eu coloco, estou indo para tal lugar, estou saindo. Porque que se daqui a algum tempo, se acontecer alguma coisa, essa pessoa que está aí, que sabe, não, eu sei para onde fulano foi. Esses dias estava tentando rastrear a minha bicicleta, e o meu aparelho não caiu o nome de algumas pessoas que eu iria botar. Eu falei para Letícia, apareceu o seu nome. Foi, Letícia? Eu falei, posso botar o seu nome aqui se acontecer alguma coisa? Às vezes eu vou para um lugar muito distante e não tem sinal de nada. Então, se eu tiver um mal súbito, alguma coisa, não vai achar nada. Cadê o pastor? Então,
veja, irmãos, a importância de você prestar conta. Ninguém quer tomar conta da sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque eu também não quero que ninguém tome conta da minha vida, não. Mas isso tem um nome, se chama segurança. Você transmite confiança para aquela pessoa. Você transmite clareza, fidelidade, compromisso. Versículo 17. Depois dele explicar, Safã, que era o secretário, fundiram a prata, estava no templo do Senhor, e a confiaram ao supervisor e aos trabalhadores, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã leu o trecho do livro para o rei. Esse ponto, querido, mostra que agora começa a restauração do templo, da maneira conforme o Senhor queria que de fato assim acontecesse. Diz que Josias, ao ler esse texto, ouvir essa parte do livro, ele rasga a sua roupa. Esse rasgar a roupa não tem nada a ver com a moda que nós temos hoje, né, de as pessoas com roupa rasgada, não tem nada a ver com relação a isso. Mas tem um seu outro significado, de indignação, de vergonha, de arrependimento, de humilhação. E essa atitude de Josias fez uma grande diferença. A partir do momento que ele ouve a palavra, agora ele vai ter uma atitude pelo qual Deus quer que de fato o templo seja restaurado. Ele pede para que procure alguém que possa orientá-lo, e eles vão até a uma profetisa chamada Hulda, se eu não me engano, e ali Deus traz a palavra para aquela mulher. E a palavra não era uma palavra muito boa, não. Versículo 26 diz assim: digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, chorou a minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Aqui está se referindo à atitude de rasgar o coração, né? De humildade. A palavra ruim era essa, versículo 23. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que o enviou a mim: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar, e sobre seus habitantes todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Então, havia uma sentença, e essa sentença iria acontecer mais tarde, mas por causa dessa atitude do rei Josias, Deus poupou o período do seu reinado e daquelas pessoas. O meu desejo para você, querido, que nessa manhã você possa refletir sobre isso. Não se engane por estar fazendo o seu melhor, sem perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Não foi o tirar os ídolos que aplacou a ira sobre aquele povo, mas foi pela atitude que o rei Josias teve no seu coração. Deus quer muito mais do que olhar as suas vestes, o que você ouve, se aquela música é do diabo, ou se é de Deus, se isso não pode falar, se isso aqui é de Satanás. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer ver a sua atitude do seu coração. A sua atitude, querido, que você vai tomar hoje, ao participar da ceia,
pastor João e o pastor Vladimir vão estar servindo. É a sua atitude, querido, é que vai mudar a sua história. Não importa o país ou a condição econômica que estejamos vivendo, ou a liderança que está à frente. É a atitude do seu coração que vai restaurar esse templo que é você. E quando essa atitude é confrontada com a palavra de Deus, você vai tirar muito mais do que as idolatrias. Você agora vai preencher esse coração com as coisas certas, com as coisas do reino. Lembre sobre isso. Não deixe passar esses elementos da ceia, a não ser que você não queira se comprometer com Deus, a não ser que você queira viver na sua vida de errado e dizendo: nada que é pregado vai mudar a minha atitude, nada que o pastor fale ou que a igreja vai mudar. Então deixa passar, querido, porque você ainda não entende o que é uma vida com o Senhor. Uma vida com o Senhor precisa de pessoas confiáveis. Precisamos trabalhar para ter recursos, precisamos ter materiais. Mas o principal é ter a palavra do Senhor. Pode ser que no seu coração essa palavra foi esquecida. Você já não consulta mais a Deus. Você já come, já não ora. Você não agradece a coisa que quando você compra. Você não vê os detalhes de Deus agindo. Você esqueceu a lei do Senhor. Mas o Senhor nesta manhã está dando a oportunidade de você fazer como o rei Josias e se humilhar diante dele. E dizer: Senhor, me ajuda. Perdoa os meus pecados. Perdoe os erros que repetitivamente eu estou cometendo. E me ajude a fazer e a contar uma história de maneira diferente, Senhor. Faça essa oração agora. É essa oração que vai mudar a sua vida. Te agradecemos, Senhor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou. Sim, agradecemos a Ti, Senhor. Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, Me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Tu estás sobre o trono, Senhor. Tu estás sobre nós, Senhor. Sempre adorar. Ergo minhas mãos. Tenha liberdade, ó Deus. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Você pode erguer o pão. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, é tempo de restaurar, querido. Quais as minhas atitudes que eu estou fazendo achando que é para o Senhor e não tem aprovação? Isso é possível, pastor? É. As atitudes de Paulo eram legítimas, mas ele estava errado. O que ele achava que estava sendo zeloso, estava sendo perseguidor. Senhor, nos dê sabedoria. Abra nossa mente, o nosso entendimento que é tão pequeno diante de toda a sua sabedoria, que somos guiados por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que, pelas notícias que chegam. Mas o Senhor quer que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa mensagem, o canal que leva essa mensagem é a sua palavra. Será que durante essa caminhada, esse livro da lei também não foi esquecido nesse templo que é o seu coração? Mas assim como esse homem, como esse sacerdote, Ilquias, o Espírito Santo está dizendo: aqui está a lei do Senhor para você, meu irmão. Para você, meu filho, minha filha. E quando a lei do Senhor chegou para Josias, ele foi tocado ao ponto de se humilhar e dizer: eu preciso de ajuda. Procure alguém que possa trazer a revelação para saber o que eu vou fazer. E assim ele foi. E Deus teve misericórdia pela uma simples atitude do seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A tua igreja, Senhor, é atacada por dentro e por fora, com coisas do mundo e com coisas da própria igreja. E por mais que às vezes tentamos limpar, acalmar, aquietar as pessoas, é tantas coisas
parece difícil para conseguir. Mas nós estamos confiando na Tua palavra, Senhor, e se humilhando diante de Ti, pedindo, nos ajude. Não conseguimos ser o guardião da Tua igreja, não temos o poder de evitar os escândalos, os problemas na família, os problemas financeiros, mas temos o poder para pedir ajuda e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, e venha com a Tua presença e com a Tua graça, e derrame sobre nós a Tua bondade. E diz que por causa dessa atitude, essa ira que viria já no período de Josias, Deus teve misericórdia daquele reinado. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus ouça o seu clamor nessa manhã, e que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre ti. Comamos todos para a glória do Senhor. Ao erguer esse cálice, você ergue o cálice da bênção do Senhor. Quando você obedece às suas leis, quando você se submete à sua palavra, esse é muito mais do que um ritual. É o momento que você está trazendo a memória e dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu te amo, Senhor, e eu quero fazer essa oração nessa manhã. Limpa os nossos corações, Senhor. Limpa a igreja de Nova Vida de qualquer impureza, de qualquer coisa que possa estar desviando-nos da Tua palavra. Mas livra-nos também, Senhor, daqueles que têm maldade, daqueles que aparentam ter boas intenções, mas a intenção é outra. E coloca entre nós mais homens e mulheres como esses que Josias encontrou. Pessoas de confiança, que nem precisavam prestar conta, porque eram pessoas fiéis à palavra do Senhor. Bebamos juntos para a glória do Deus vivo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, obrigada pela oportunidade de sentarmos à mesa contigo e cearmos com o Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade nessa manhã renovarmos a aliança com o Senhor e reconhecer, ó Deus, a Tua bondade, o Teu cuidado, a Tua fidelidade, a Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a continuarmos com o Senhor na caminhada, sendo fiéis ao Senhor, Pai, fazendo a Tua vontade, seguindo os Teus passos, seguindo a direção que o Senhor tem para a nossa vida.
Leva, ó Deus, a tua igreja em paz e segurança. E que possamos à noite estarmos de volta para juntos celebrarmos o teu nome, Pai. Nós te damos graças por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja reunida aqui nesse lugar. E que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz. Eu poderia estar em qualquer